Olá, pessoal! Vim aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Elisângela Lima, tenho 38 anos e sou mãe de 4 meninas. Nem sempre foi assim. Fazem menos de 4 anos que eu tive as minhas 4 filhas. Como? Através da adoção. Se você pensa que eu não posso ter filho, não é isso. Eu posso ter filhos e o desejo de adoção sempre esteve em mim desde a adolescência. Esse sonho veio comigo e assim que eu me casei, eu passei para o meu esposo, né, esse desejo. E isso ficou guardado para futuramente. Sou casada há 16 anos e sou mãe da Kathleen, da Ana Clara, da Isis e da Estela. Então, quando eu me casei, a gente não pensava em ter filhos de início, fomos trabalhar, fomos fazer a nossa vida, viajamos, saímos do país, voltamos. E aí, depois de ter feito tudo isso, chegou o tão sonhado momento, né? Hora de ter os filhos. E aí, por algum motivo, esses filhos não vinham, né? Eu já não evitava e não vinham uns filhos. Então as pessoas nos diziam que, é por causa da ansiedade, logo vem, enfim. E tudo bem, passou, seguimos e como eu já tinha o desejo de adoção, eu achei muito mais fácil optar pela adoção do que ter que ficar indo atrás de médicos ou tratamentos ou coisas do tipo, se fosse o caso, né, que eu nem tinha certeza se seria o caso. E então eu fui até o fórum da minha cidade, peguei uma ficha cadastral que você pega junto à vara da infância e da juventude, né, no seu fórum da sua cidade. E essa ficha cadastral é uma ficha com um perfil. Nela você coloca todos os dados que você pretende com relação à criança a ser adotada, como raça, cor, sexo, idade, se você aceita ou não doenças tratáveis ou não tratáveis. E foi muito estranho, né, para nós, porque quando nós nos sentamos para preencher este papel, nos impactamos um pouco com essa parte do perfil onde diz que se você aceita ou não crianças com doenças. Eu me questionei porque eu imaginei, pera lá, nós mulheres, né, gerando um filho, não temos a garantia de que esse filho não virá com nenhum tipo de deficiência caso a gente geste essa criança, não é? E então eu não consegui preencher essa papelada. Eu engavetei, foi muito difícil. Parece que não, mas eu não estava escolhendo uma roupa, eu estava pondo o perfil do meu futuro filho ou filha, não é? E eu não consegui. Eu guardei esse papel e nós conversamos os dois, né? Deixando muito claro que a adoção tem que ser sempre partido do casal, né? Porque é uma coisa, tem que ser em conjunto, tem que ser a vontade de ambos, o desejo tem que ser de ambos, porque vocês vão enfrentar muitas dificuldades, né, burocráticas e psicológicas também. Então é necessário que vocês tenham plena consciência da escolha que estão fazendo, e isso tem que ser junto, seja com a sua companheira, com o seu companheiro, seja sozinho, né, pessoas solteiras também podem adotar. E então nós guardamos o papel. O tempo passou e um pouco depois, coincidentemente, sem fazer nada de tratamento e tudo mais, eu engravidei, né? Eu tive uma gestação que durou apenas 3 meses. E eu tive um aborto retido, que é quando o embrião para de se desenvolver. E tive que ficar internada, fazer curetagem e tudo mais. Voltei para casa, né? Deixei as coisas voltarem ao normal, me recuperei rapidamente, voltei a trabalhar e retomei o desejo da adoção, né? Eu pensei, é o momento, já está engavetado isso aqui, já deveria ter preenchido. Aliás, quanto antes você dá o primeiro passo, mais rápido você pode ter os seus filhos. Então, pegamos novamente a papelada, nos sentamos e calmamente fomos preencher este documento. Ali nós colocamos a raça, a cor, a idade, os estados que a gente aceitava crianças, né? Nós fomos no mapa e todos os estados próximos ao nosso, nós colocamos que aceitávamos. Então, nós colocamos, se eu não me engano, 8 estados, né?
ao redor aqui da onde a gente vive. E colocamos que não tínhamos preferência de sexo, de raça, de cor. A idade nós colocamos de 0 a 5 anos, uma criança. E doenças, por fim, aceitamos doenças tratáveis, uma vez que não basta querer, né, aceitar uma criança com algum tipo de deficiência. Lembrando que você tem que ter condições físicas e financeiras para poder custear tudo isso. Digamos que você traga uma criança com paralisia. Você tem espaço suficiente para uma cadeira de rodas na tua casa, por exemplo? Você tem condições de pagar fisioterapia para essa criança? Né? Então, assim, é o teu filho ou tua filha que está vindo. Então, você vai ter que dar todas as condições para que essa criança fique bem, né? Ela já estava em um abrigo, ela já estava vulnerável. Então, assim, agora ela vai precisar de todos os cuidados, de todo o atendimento possível, né? Para que ela fique muito bem e cresça e se desenvolva, que é o intuito de pais, não é? Então, preenchemos com doenças tratáveis e uma criança até 5 anos e as demais coisas deixamos em aberto, assim como aceitando qualquer cor, qualquer raça, né? E esse foi o primeiro passo, né? Fiz a juntada desse papel, levei até a vara da infância e da juventude na comarca que eu moro, no fórum da minha cidade, que é assim que funciona. Se você tem o desejo, você tem que ir até o fórum da sua cidade, junto à vara da infância e da juventude, e pedir uma ficha cadastral para poder se candidatar à fila de adoção. Existe um Cadastro Nacional de Adoção que se chama CNA, onde você vai preencher a papelada e quando você já estiver habilitado, você fará parte deste cadastro. Esse cadastro vai ficar num sistema onde é casada as informações dos pretendentes com as crianças que estão disponíveis para adoção. Quero lembrar também a vocês que nem todas as crianças que estão abrigadas são crianças para adoção. Nem todas elas estão aptas à adoção. Por que motivo? Essas crianças são crianças que às vezes são retiradas pelo conselho tutelar de suas famílias, pelo fato de vulnerabilidade, de algum risco que elas estão correndo perante a família, né? Muitas vezes são crianças filhos de usuários de drogas, de alcoólatras, de pessoas muito violentas e que por algum motivo elas são retiradas de suas casas e são abrigadas por um momento para que essas pessoas possam se reabilitar e poder voltar a cuidar de seus filhos. Algumas vezes isso acontece, de haver, né, essa reabilitação, então essa criança fica por um tempo necessário ali, até que esses pais façam o tratamento necessário e depois elas voltam para suas casas. Outras vezes, depois de muito tempo, depois de tentar de tudo, o juiz vai tentar tudo o possível para poder inserir essa criança. Desculpa. Uma vez que ele não consiga, então essa criança vai ser destituída do poder familiar e vai ficar apta para adoção dentro do abrigo. Então é esta criança que vai estar disponível no Cadastro Nacional de Adoção. Então assim, e aí começou, né? Entregamos o papel, ficamos na fila e aí a ansiedade tomou conta da gente, né? Aquela expectativa, os passos que têm que ser dados. Então vocês vão passar, você, né, que decidir entrar na fila, vai passar por visitas técnicas, que são psicólogos e assistentes sociais do fórum, né? Eles virão na sua casa, eles vão ver o ambiente em que você vive, as condições que você tem a oferecer, como é o seu relacionamento com o seu companheiro ou companheira. Eles vão fazer entrevistas com ambos, eles vão fazer entrevistas à parte, né, por separado, para ver se o desejo realmente parte dos dois ou se é de um só. Inúmeras coisas. Algumas vezes você vai ter que ir ao fórum, muitas vezes eles vão vir à sua casa. São passos burocráticos, porém nada é impossível como as pessoas creem que é. Muitas vezes as pessoas deixam de entrar na fila de adoção pelo medo,
pela aquela fala que é um mito, que todo mundo diz, não vou nem entrar porque demora tanto tempo que eu prefiro desistir. Não é assim, gente. Eu sou a prova viva disso. Existem pessoas que estão há 15 anos pensando se entram numa fila de adoção ou não. Se elas tivessem entrado, dado o primeiro passo, possivelmente já teriam seus filhos em casa. E eu vou te falar mais uma coisa. Nesse exato momento, o seu filho já nasceu e ele está em algum abrigo esperando por você. Pode ter certeza disso, tá? Então, assim, não desista, não se impacte, não pense no que as pessoas dizem. As pessoas falam demais. Siga o seu coração, repense, dê o primeiro passo. Se por algum motivo você não pode ser pai ou mãe, adote. Eu posso te afirmar que o amor é incondicional e é tão grande quanto se fosse um filho biológico ou maior do que isso. Porque a partir do momento em que você opta a ser mãe ou pai por adoção, você está fazendo uma escolha, você está escolhendo ser mãe ou pai desta criança. Porque ser mãe biológica nem sempre é escolha, às vezes acontece, mas ser mãe e pai por adoção é escolha, é desejo, é vontade firme de ser mesmo aquilo, entende? Então o amor, ele supera todas as coisas, todas as expectativas. Então nenhuma dificuldade, nenhuma burocracia vai atrapalhar você nisso, porque a tua vontade vai falar mais alto. Então não pare, se alguém falar para você o contrário e for o seu desejo, siga em frente, tá? Então assim, fiquei nessa espera. E durante esse tempo existem programas, né, de ajuda para enquanto você está nessa fila. Então existe um curso que é oferecido pelo Fórum, né, pela Vara da Infância e da Juventude, gratuito e obrigatório para quem quer entrar na fila de adoção, para que você fique habilitado, porque uma vez que você começa a papelada, você ainda não está habilitado, você está dependendo de um juiz, de toda essa equipe técnica fazer uma análise, né, da sua situação, para ver se você realmente está apto à adoção. Então nós passamos por esses cursos, né, por este curso que durou alguns meses, durante algumas semanas, e ali a gente tinha palestras, nós ouvíamos outras pessoas que já haviam adotado e estávamos com outras pessoas que estavam na mesma caminhada que a gente, né? Querendo adotar, querendo entrar na fila de adoção. Então ali pudemos ver muitos testemunhos. E a partir deste curso, nós abrimos a nossa cabeça. Nós percebemos que o perfil que a gente havia preenchido não era nada. Por uma criança de 0 a 5 anos era quase que nula, era quase que ter colocado um bebê recém-nascido. Porque nós percebemos que a necessidade das crianças vão além disso. Nós percebemos que as crianças que estão abrigadas, elas têm idade superior a 5 anos. Porque elas ficam muito tempo ali esperando que esse juiz decida ou que essa família se reabilite para que ela volte para sua casa, e enquanto isso o tempo está passando. E essa criança está crescendo dentro do abrigo. Então, o número de crianças a partir dos 5 anos é imenso. De 7 anos, tem muitas crianças, 8, 9, 10 anos. Temos também adolescentes, né, de 15, 14, 17 anos, né? E é muito triste você ver tudo isso, porque aos 18 eles não podem mais ficar abrigados. Eles vão ter que sair dali. E aí, se não encontrou uma família, aos 18 anos vai pra rua e vai fazer o quê? Vai conseguir um trabalho? Vai conseguir se restabelecer, né, de alugar uma casa, de ter um lugar para morar? Né? Então, assim, eu vi que a necessidade da adoção tardia era muito urgente. Ela grita para que as pessoas façam esse tipo de adoção. O que é adoção tardia? Crianças com idade superior a 2 anos é considerada adoção tardia. Né? E eu já tinha colocado adoção tardia porque eu já havia colocado 5 anos. Mas eu percebi que 5 anos era muito pouco. E aí, então, nossa cabeça se abriu e a gente falou, opa, não é o nosso desejo, e sim o desejo, né? O desejo não, a necessidade dessas crianças que estão abrigadas. Porque assim, é muito fácil você escolher uma criança, você ir lá e desenhar um perfil, quero uma criança linda, branca, do olho claro, uma menininha, de 1 aninho, um bebezinho. Mas a realidade não é essa. A criança vai te escolher?
Você tem o perfil que a criança gostaria que você tivesse? Você é louro, branco, de olho claro? Nem sempre, não é? Então, assim, ela não vai escolher se você é branco, se você é negro, se você é gordo, se você é magro, baixo, alto, rico, se você tem um trabalho ou não, entende? Essa criança vai estar ali, claro que ela tem que te adotar também, não é só você chegar lá, é como eu disse, você não tá pegando uma roupa, né, e tipo levando para casa. Não, é óbvio que você vai ter que ser adotado por essa criança também, né? Um primeiro contato, né? Vai ter que haver uma química, vai ter que ter todo um trabalho por trás. Essas crianças são sempre muito assustadas, foram muito rejeitadas, né? Já foram rejeitadas pelos pais. Depois, possivelmente, por outras famílias que passaram por ali nesse abrigo. Então, assim, tem que ter todo um manejo, tem que ter todo um trabalho psicológico por trás para que você vá, para que você suporte tudo isso. E essa criança também, né? Tem toda uma preparação antes desse primeiro encontro. Então, assim, a gente precisa muito abrir a cabeça. E foi o que nós fizemos, né? Nós resolvemos ampliar nosso perfil. Voltei à vara de infância e juventude, fiz uma declaração dizendo que eu queria alterar o meu perfil de 0 a 5 anos para crianças de 0 a 10 anos, podendo ou não ter irmãos. E as demais coisas eu deixei como estava, indiferente de sexo, raça, cor, estado, né? E aí devolvemos. E aí mais uma vez eu esperei esse papel ser aprovado. Enquanto isso eu continuava com o curso e tudo foi se encaixando, né? Recebemos intimação em casa de que havíamos sido aceitos, né? Que nossa papelada estava ok, estava tudo correto e de que nós estávamos felizmente habilitados, né? É um momento muito legal, porque daí você realmente entra para o CNA, Cadastro Nacional de Adoção. O oficial de justiça vai vir até a tua casa, vai trazer esse papel, você vai, né, assinar que você recebeu a intimação e vai até o fórum, vai comparecer ao fórum e vai chegar lá e vai assinar um papel e a partir de aí você vai estar habilitada, já tendo terminado o curso, lembrando isso. E aí, a partir de então, eu decidi que eu não ficaria mais parada na fila esperando. O processo foi um processo muito rápido. Eu gestei as minhas filhas, literalmente. Eu fiquei 9 meses na fila. Do dia em que eu devolvi esses papéis, né? Que eu preenchi novamente esses papéis e entreguei na vara de infância e juventude, até o momento em que eu estava habilitada e já conhecendo as minhas filhas, duraram 9 meses apenas. E aí as pessoas me perguntam, mas como assim só 9 meses? Tem pessoas que ficam na fila 10 anos, né? 8 anos, enfim. Não sei, não é que eu não sei. Ou melhor, eu sei. Eu fiz com que o perfil abrangesse mais possibilidades para que o meu filho ou minha filha viesse mais rápido para a minha casa. Entendeu? Então, assim, a partir de aí, o que eu fiz? Eu passei a fazer parte de muitos grupos de apoio à adoção. É extremamente importante que você tenha esse acompanhamento por outras mulheres que já passaram pela mesma situação ou estão passando. Eu comecei a... Existe um busca ativa, né? Na minha época existia um busca ativa que você pode olhar as crianças disponíveis à adoção nesse cadastro nacional, que é as mesmas crianças que vão casar essas informações do seu perfil com o perfil da criança. E isso facilita muito. O perfil é o que facilita mesmo uma adoção mais rápida, ok? Eu não estou dizendo que você vai ter o seu filho amanhã, mas se você pôr um perfil mais abrangente, com toda certeza você não vai ficar 10 anos na fila, assim como eu não fiquei. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma lista e preenchi com números de muitos fóruns, de muitas cidades, de muitas comarcas e passei a ligar. Eles não têm obrigação, né, normalmente é confidencial, de dizer se eles têm ali na comarca deles uma criança destituída ou não para adoção. Mas, com jeito, eu passei a ligar em algumas comarcas e dizia, olha, meu nome é Elisângela, eu estou no Cadastro Nacional de Adoção, estou habilitada e apta à adoção e eu gostaria de saber se vocês têm crianças aí destituídas. Levei muitos nãos,
Muitas pessoas desligavam o telefone na minha cara ou simplesmente me respondiam: se você está na fila, espera, continua esperando. Mas eu não me conformei, eu não fiz isso. Eu continuei insistindo, eu continuei ligando, porque eu tinha pressa, eu tinha ânsia de tirar uma criança de dentro do abrigo e trazer para minha casa, porque eu tinha muito desejo de ser mãe e eu tinha certeza que meu filho ou minha filha já tinha nascido e estava me esperando em algum lugar. Eu só precisava encontrar. E eu não estava disposta a esperar essa fila toda que demora devido a essa burocracia. Entende? Existem mais de 45, 46, eu já não sei o dado exato para falar para vocês, tá? Posso ver e no próximo vídeo dizer, mas na última vez que eu apurei, se eu não me engano, eram 46 mil pessoas para adoção e somente 6 mil crianças. Então, assim, essa conta não fecha, ela tem que fechar, entende? Se tem 46 mil pessoas querendo adotar e só tem 5 mil crianças, 6 mil crianças, por que não estão todas adotadas? Elas não estão adotadas devido ao perfil que vocês, candidatos, né, que nós, pessoas que nos inscrevemos nesse cadastro, colocamos. É muito restrito. Digamos que, se eu coloco o meu perfil primeiro era 5 anos, e lá dentro tem uma criança com 5 anos e 1 mês, essa busca já não consegue casar o teu perfil com o perfil da criança, entende? E aí é por isso que você não consegue pegar. E por aí vai. Então, assim, o perfil, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo, né? Então, né, em uma dessas buscas, eu me deparei com a comarca de onde as minhas filhas vieram. Eu liguei, eu falei com a psicóloga, que me tratou muito friamente, né? É o papel dela, é o dever dela. E ela me disse, só que ela foi até generosa, ela me disse que sim, tinha 2 meninas, né, disponíveis para adoção, porém, elas já estavam com uma visita agendada com um casal. E que se caso não desse certo, né, ela me retornaria a ligação. E desligou. É óbvio que eu acreditava que essa mulher não me ligaria nunca, não é? Como aconteceu com as demais comarcas em que eu havia ligado. Quero lembrar também que a partir do momento em que eu mudei o meu perfil, eu passei a receber chamadas, né? Até então, nesses 9 meses, eu não havia recebido nenhuma ligação, enquanto eu estava na fila, esperando que casassem esses dados, né, do cadastro. Porém, a partir do momento em que eu mudei meu perfil de 0 a 10 anos, em uma semana, eu recebi 17 chamadas, né, de vários lugares. Só que eu comecei a receber essas chamadas depois que eu já havia feito contato, né, nessa comarca de onde vieram as minhas filhas. E chegou o dia da ligação, né? Ela me ligou e me disse que o casal havia desistido das visitas, enfim, se eu tinha o interesse de fazer uma visita para as minhas filhas. E obviamente eu aceitei assim de primeira, né? Não quis saber nada da história delas, do histórico delas, mas aceitei. E então, assim, a partir do momento que eu tinha aceitado, né, que foi logo depois, foi uma semana depois que eu já estava apta para adoção, eu comecei a receber chamadas de vários lugares. Eu recebi chamadas de Curitiba, de São Paulo, do Rio, de Cascavel, de Toledo, de Corbélia, assim, de Santa Catarina. Eu recebi, assim, de vários estados, como eu havia colocado. Então, como funciona isso? A pessoa vai te ligar e ela vai dizer assim: Elisângela, você está no Cadastro Nacional de Adoção, né, está habilitada, e eu tenho aqui na minha instituição uma criança que casa com o perfil que você tem. Você tem interesse de uma visita? Então, não significa que quando ligarem para você, você vai sair visitando inúmeras crianças para você escolher. Você até pode fazer isso, mas eu não acho que é necessário nem justo, nem para você e nem para a criança, que cria uma expectativa de que você vai adotá-la, certo? Então, eu jamais quis fazer isso. Então, como eu já havia aceitado essa primeira ligação, que seria para as minhas filhas, eu já descartei, né? Eu já ia descartando. Eu falei, não, olha, eu agradeço, eu realmente ainda estou para adotar, mas eu já tenho uma visita marcada. Caso eu não faça, ou caso aconteça qualquer tipo de imprevisto, né, eu posso voltar a ligar para vocês. E assim eu fiz. Então, assim, já marquei uma visita para a próxima semana e começamos o contato.
a psicóloga fez um primeiro contato de nos mandar uma foto das nossas filhas, né? No outro dia eu posto para vocês verem. E ela me mandou uma foto, uma primeira foto delas, e elas eram extremamente pequenas e fofas, e assim, tinham características do meu esposo, impressionante como elas tinham características do meu esposo, elas eram negras e a aparência física se parecia muito a ele, assim. Então a gente nem hesitou. E marcamos essa primeira entrevista e fomos. Não era na nossa cidade, era no estado vizinho. E a gente foi num fim de semana, num domingo. Sempre eles marcam no final de semana para poder a pessoa ter disponibilidade por conta de trabalho e tudo mais. E a gente foi. E a ansiedade é terrível nessa hora, porque primeiro é o desespero para a famosa chamada, toca telefone, toca, né? O que a gente mais espera, receber uma ligação. E quando você recebe, o que fazer com isso, né? E agora, né? Eu vou ser adotada por essa criança, como vai ser essa recepção? Eu vou chegar lá e você aceita? Eu não vou ser aceita? Como vai ser esse primeiro contato? Então, assim, tem que ter muita fé, né? Se você acredita, seja lá no que for que você acredita. Eu acredito muito em Deus e eu rezava muito, eu orava muito para que desse tudo certo, né? Porque afinal eu tinha encontrado as minhas filhas, bastava saber se elas iam me querer, não é? Porque eu já as queria muito. E chegando lá foi maravilhoso. Né? Um pouco frustrante para mim ter que entrar num abrigo. Eu nunca havia feito nenhum tipo de visita, nem na minha cidade, eu nunca quis fazer isso, ficar visitando abrigos, né? E aí, assim, muitas crianças, eles estavam em 20 crianças ali dentro desse abrigo, mas você vai, né, destinado a conhecer aquelas crianças, mas todas vêm próximo a você e conversam e são curiosas e tudo mais. E quando nos disseram, né, chamaram elas, Kathleen, Ana, esse aqui é o tio e a tia que vieram ver vocês. E elas se lançaram no nosso colo. Foi maravilhoso. As nossas filhas, né, nossas futuras filhas, vieram automaticamente para nós, para os nossos braços. Uma se lançou no meu braço, uma no braço do meu esposo, e já começaram a puxar assunto, a conversar, assim, foi muito bonitinho, foi bem positivo esse primeiro encontro. E aí nós ficamos ali, né, ali dentro com elas, e conversa, ficamos um pouquinho retirados com elas, das outras crianças, e aí tínhamos que vir embora. Meu Deus. E para voltar e deixar essa criança lá? Imagine só, você descobrir que você encontrou o seu filho ou a sua filha, mas que você vai ter que vir embora e deixar ele lá, sem saber se ele tá comendo, se ele tá bebendo, se alguém tá batendo. É terrível, é muito difícil, porque a partir do momento em que eu bati o olho naquelas crianças, elas já eram minhas. No meu ver, elas já eram minhas filhas, era aquilo que Deus preparou para mim. E eu estava com o coração aberto para receber e dar todo o amor que eu tinha guardado, né? E aí viemos embora. E eu já vim embora chorando, porque eu não queria deixá-las ali, né? Mas eu sabia que era preciso. E então a gente fez uma próxima visita na semana seguinte. E mais uma visita, né? Então, assim, você tem que puxar esses gastos desse ir e vir, né, até onde seus filhos estiverem. E num total, como eu disse, meu processo foi muito rápido. Eu fiz 4 visitas só. Isso é muito relativo à comarca que essas crianças estejam. Existem lugares, ou dependendo da forma com que vocês tiverem esse primeiro contato, essa afinidade, pode demorar mais, né? Mais que isso, mais tempo que isso, as suas visitas. Mas para mim foram 4 visitas, e nessa 4ª visita a psicóloga já me perguntou se eu gostaria de trazê-las para uma visita na nossa casa. Eu disse que não. Por que motivo? Eu não queria em nenhum momento que as minhas filhas viessem para minha casa, se vissem num contexto de um ambiente familiar e depois eu tivesse que devolvê-las, entende? Em um abrigo. Eu não queria mais isso para elas. Então foi quando eu sugeri que ela passasse para o juiz que eu aceitava trazê-las para minha casa, mas já com uma guarda provisória, indiferente de quantos dias fossem,
para que elas pudessem continuar com a gente em casa e o processo fosse andando. E foi assim que aconteceu. Eu voltei embora, ela ficou de me dar resposta no decorrer da semana, e aí ela me respondeu que o juiz aceitou, né, o meu pedido, de que as meninas ficassem na nossa casa enquanto todos os trâmites iam correndo. Então nós marcamos mais uma visita e fomos para trazê-las. Nesse meio tempo eu já fui arrumando a casa toda, eu fui preparando todos os familiares, eu comprei cadeirinha de carro para trazê-las, nós montamos um quartinho, tudo muito simples, tá? Não pensem que você tem que ter dinheiro para adotar, que você tem que ter um salário altíssimo para adotar, não. Né? Você vai colocar lá na ficha de inscrição, né, seu salário e tudo mais, e essa análise vai ser feita. Você pode ser uma pessoa assalariada comum que você tem a opção da adoção, né? E nós temos condições, somos pessoas super simples, casa super simples, mas tínhamos um quarto vazio, o quarto era pequeno, mas tínhamos, então a gente montou um quarto para elas. 2 caminhas, um guarda-roupa, ganhamos, né, algumas pelúcias, tapete, a cadeirinha do carro, e aí a gente já começou esse contato de mandar foto para elas, né, perante a psicóloga, e a psicóloga ia apresentando para elas o que a gente vinha fazendo, e isso foi motivando muito elas a virem logo. E então nós fomos buscá-las, e eu me lembro como se fosse hoje. Foi no dia 7 de novembro, 7 de novembro de 2015, foi o dia que as nossas filhas vieram para nossa casa pela primeira vez, para nunca mais sair. E foi maravilhoso, né? Toda aquela ansiedade de envolvê-las, de trazê-las para nós, para perto, né? Já fazendo parte da família. E assim foi. E ele concedeu uma guarda provisória de apenas 1 semana. Né? Então nada é fácil, não vai ser fácil. Né? Eu tô aqui para falar das duas partes, né? Da parte boa, que é o momento em que você consegue a ligação, que você consegue a aproximação, mas também tem a parte difícil, que é burocrática. Basta querer muito, ter o desejo pleno de criar isso que você quer e seguir adiante, que não é impossível. 1 semana depois nós tínhamos que voltar lá com elas, né? Então a gente ainda continua nesse trâmite de ir e vir com as meninas para que o juiz as visse. Então 1 semana depois nós fomos, aí ele concedeu uma guarda para mais 15 dias, aí depois de 15 dias nós voltamos, ele concedeu para 30, depois de 30 ele concedeu uma guarda para 6 meses. E aí a gente ficou com elas em casa. E enquanto isso, a papelada continuava correndo para que a gente pudesse ter legalmente as nossas filhas, né? Mas elas já eram nossas, óbvio. Neste meio tempo houve muita coisa, existe adaptação, não é fácil. Assim como um filho biológico não é fácil. Tem a gestação, aí depois tem quando você traz o bebezinho para casa, tem as noites sem dormir, tem o choro, as cólicas, é a mesma coisa. Né? Muitas vezes as pessoas dizem que querem adotar um bebê pelo fato de que, uma criança grande, eu não vou fazer isso. Você está muito enganada, né? Vai fazer. As minhas filhas vieram para casa, eu tinha que ensiná-las até de que quando a gente faz xixi tem que se secar. Né? Um exemplo, assim, vamos falar as claras, né? Então, assim, essas crianças, elas estão ali vulneráveis, são muitas crianças, nem sempre elas são cuidadas da forma que é preciso. Então, você vai ensinar assim, você vai ter que pôr para dormir, você vai ensinar a falar direito do seu jeito, você vai ensinar a se comportar à mesa, você vai ensinar, você vai dar estudo. Então, assim, você vai acolher, você vai amar, você vai ensinar igual um bebezinho, entende? Então, assim, claro que eu respeito, né, o desejo de cada pessoa. Se você tem um sonho de ter um bebê, né, coloque no seu saiba de que você vai esperar muito tempo na fila, né? Você vai esperar muito tempo na fila por essa criança, né? E tudo deu certo. E assim, o meu processo demorou exatamente 1 ano e 4 meses para fechar de vez o processo e eu ter em mãos a guarda definitiva das minhas filhas e aí já ter a documentação legal delas, registro de nascimento com o nome, com os nossos nomes, com os nomes dos nossos pais e sendo nossas filhas, né? Então isso é um pouquinho do que eu queria passar para vocês. O meu apelo nesse vídeo é para que vocês abram o coração, repensem, vale muito a pena. Essas crianças vão te dar o amor que você nunca imaginou.
Então é uma troca. Não é você que vai dar amor, você vai receber muito mais amor do que você pode dar. Acredite. Ok?